paz, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o diácono, irmão Júnior, para mais uma vez falarmos da palavra de Deus, né? Uma mensagem que eu creio dirigida pelo Espírito Santo de Deus e que seja benéfica para você, assim como ela foi para mim e continua sendo para minha família, para todos aqueles que já ouviram, né? E conhecem essa história. Nós estaremos falando hoje sobre o livro de Ruth, onde fala sobre a Ruth, fala sobre a Noemi, uma história de uma amizade sincera, uma história de uma convenção, uma história maravilhosa que vocês vão ver sobre essas duas mulheres, né? Que em situações diferentes acabaram se tornando amigas, né? E Deus as abençoou. Aqui primeiro nós vamos falar sobre o Noemi. Diz que Noemi morava em Belém, né? Junto com o seu esposo Elimeleque, né? E seus dois filhos estavam enfrentando uma crise muito grande, né? De falta de colheita, falta de chuva. E eles resolveram migrar, né? Ou imigrar, né? Para Moabe, outra cidade, outro lugar, para que ali tivesse uma vida melhor e pudesse ter uma qualidade de vida melhor, podemos dizer assim, né? É aquela situação da migração e da imigração que acontece com muitos, né? Eu mesmo vim do interior do Rio Grande do Norte, bem longe, e vim para Natal, de Natal vim parar no Rio de Janeiro, onde estou até hoje, onde me casei, tenho 2 filhos, tenho um neto, tenho uma netinha. Então, graças a Deus, a minha migração foi bem, né? Graças a Deus, até aqui tem sido muito bem, graças a Deus. Estou falando de Jesus para vocês também, feliz da vida. Mas diz que Noemi e seu esposo e seus 2 filhos ali em Moabe, durante um espaço de tempo de 10 anos, eles se casaram, né? Com 2 jovens, uma chamada Ruth. E nesse espaço de 10 anos também aconteceu o contrário daquele projeto, daquele sonho que eles tinham, né? Foi que o esposo dela faleceu, da Noemi, Elimeleque, faleceu os 2 filhos e ela ficou sozinha naquela terra estranha, né? Como estrangeira naquele lugar, né? Ficou ali só ela e as 2 noras, ainda não tinham netos. E Noemi falou para as 2 noras: olha, eu fiquei viúva, ouvi falar que na minha terra agora voltou a ter boas colheitas, voltou a chover, está tendo farturas, e eu não tenho mais o que fazer aqui. Vou voltar, né, para a minha terra, e vocês 2 continuem aqui com seus parentes, com sua gente, porque vocês não têm nenhuma responsabilidade sobre mim, porque vocês ficaram viúvas, né? Tem que reconstruir suas vidas, e eu estaria retornando para a minha casa. Diz aqui no livro de Ruth, né, que Noemi estava triste, estava abatida, né, porque com a perca dos seus parentes, a perca dos seus sonhos, né? E ela disse: olha, vocês fiquem, eu vou retornar. Mas nós vemos aqui que durante esse tempo que ela esteve lá, ela sempre proferiu, né, eu creio, como uma família de Deus, né? Eles falaram do seu Deus, né? Falaram da sua vida com Deus, da crença no seu Deus, né? E diz que Ruth olhou para ela e disse: olha, aonde a senhora for, eu vou. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Nós vemos aqui uma declaração maravilhosa de Ruth, né? Onde ela diz: olha para aquela senhora, sua sogra, não tinha mais nenhuma responsabilidade sobre ela. E ao invés de deixá-la ir embora sozinha, ela teve compaixão, teve amor, amizade, né? Com aquela sua sogra, sua ex-sogra, né? Porque eu poderia até dizer assim. Mas ela fez o quê? Ela, num gesto de amizade, de generosidade, ela disse: não, eu vou com a senhora. Onde a senhora for, eu vou. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Essa foi a declaração mais importante que nós podemos ver nesse livro, né? Foi que ela declara que ela passou a crer no Deus de Israel, né? Passou a crer no Deus de Noemi. E essa convenção dela foi muito mais importante do que tudo que ela já havia feito pela Noemi, né? Pela ajuda, pela amizade, generosidade, né? A conversão dela ao Deus de Israel. Diz que elas se despediram da outra nora, retornaram para Belém, né? De Moabe para Belém. E estando ali, elas chegaram e Noemi disse que chegou muito triste, o nome Noemi significa agradável, né? Mas disse que ela chegou tão triste, tão abatida, que ela não quis falar para aquelas pessoas que a conheciam antes, que ela tinha fracassado, né? Que ela não tinha conseguido realizar os seus sonhos naquela outra terra. Diz que ela chegou tão amarga, tão triste, que ela disse que não lhe chamasse mais de Noemi, mas lhe chamasse de Mara, que significava amarga, né? A palavra Mara significa amarga. E ela disse: olha, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, que significa amarga, né?
de tão triste que ela estava, tão abatida, né? Agora, sem seus parentes, sem suas terras. Mas Deus é maravilhoso, Deus sempre cuida dos seus, Deus nunca deixa abandonar aqueles que Ele ama. Por mais que as lutas sejam difíceis, sejam grandes, né? Que os sonhos às vezes não deem certo, que a gente planeja uma coisa e aconteça outra, mas Deus sempre tem o melhor para nós. Diz que elas chegaram ali na terra de Belém novamente e ali em Belém existia a lei existia uma lei dos resgates, né? Onde aqueles parentes mais próximos, né? Existia a lei do resgate, onde aquele parente ele podia, os homens na hora da colheita, aquelas pessoas, né? Elas faziam o quê? Tinha a colheita e aqueles homens iam na frente fazendo a colheita da cevada, do milho, de tudo aquilo, e as espigas que iam caindo, os caroços que iam caindo, as pessoas necessitadas, elas iam atrás, catando aquelas sobras para poder suprir suas necessidades, né? E Ruth, por um longo período, ela fez isso. Todos os dias ela ia para aquela terra, né? Ali naquele terreno onde as pessoas estavam trabalhando, e seguia aquelas pessoas catando espigas, catando aqueles caroços, tudo aquilo que sobrava ela ia catando e levava. Disso ela fazia a sua alimentação dela e da sua sogra, né? E ao trabalhar ali, a Ruth conheceu Boaz, que era o dono da terra, né? E ela falou para Noemi que conheceu o dono das terras, que chamava-se Boaz, e Noemi lembrou da lei do resgate, né? Que a lei dos resgates dizia que o homem, aquele parente mais próximo daquele homem que teria morrido, ele compraria as terras para aquela pessoa pobre, por exemplo, elas duas que agora estavam pobres, sem terra e viúvas, né? As duas. Então ele compraria aquelas terras e devolvia para aquela pessoa pobre, para que ela se tornasse novamente a ter um teto, a ter um lugar para morar, né? E ela comunicou isso a Ruth e disse, olha, fala para Boaz para ele comprar, né, essas terras, porque essa lei do resgate nos diz isso. Para quê? Para que nós possamos ter novamente uma casa e ter as terras. Mas Deus é maravilhoso, Ele faz sempre além daquilo que nós pedimos, nós precisamos, né? E também existia ali também a lei do levirato, que é quando uma esposa ficava viúva naquela época deles ali, né? A lei do levirato dizia que aquela viúva que não tivesse filhos, o parente mais próximo se casaria com ela para quê? Para que tivesse filhos e aquela família não acabasse, aquela família não tivesse a extinção ali com a morte daquele homem que não deixou filhos. E realmente a lei do levirato também, essa lei pôde chegar a Boaz. E Boaz, sabendo que também poderia se casar com a Ruth, mas ele sabia que tinha um parente mais próximo do que ele para casar com a Ruth, ele chamou esse parente, conversou com ele, explicou a situação, e esse parente falou que não queria casar com a Ruth, e Boaz providenciou tudo, Boaz se casou com a Ruth, e a Ruth, que agora que era uma pessoa que não tinha terra, não tinha de morar, agora passou a ser a dona daquelas terras com Boaz. Vê como Deus é maravilhoso e cuida de nós. Aquela mulher que chegou sem terra, chegou sem um teto, chegou sem morar, agora ela ganhou um novo marido, ganhou aquelas terras para morar junto com a sua sogra, que pela lei do resgate também ganhou as suas terras de volta, suas propriedades de volta. Aquela Noemi que chegou amarga, chegou triste, abatida, derrotada, se sentindo derrotada, agora vê Deus dando a ela tudo de volta, dando a ela um novo sorriso, nova felicidade, e deu também um neto chamado Obed, filho da Ruth com Boaz. Esse neto se tornou avô de Davi, e Davi, também esse neto se tornou avô de Davi e se tornou ancestral de Jesus. Então quer dizer, Deus está sempre trabalhando nas nossas vidas. Quando pensa que está tudo perdido, Deus está trazendo resgate, trazendo a melhoria, trazendo restituição, né? Deus restituiu a Noemi novamente o sorriso, retirou a amargura do seu coração, a tristeza, deu novamente a ela um novo sorriso e deu a Ruth um novo marido, deu a Ruth terra, lugar para morar e deu a Ruth um ancestral de Jesus. Então esse Deus é sempre maravilhoso. Quando nós pensamos que tudo deu errado, Ele está trabalhando para que dê tudo certo. A nossa vida é assim. Então não desista dos seus sonhos. Se você mudou, se você viajou para algum lugar, até fora do país, e as coisas não têm dado certo para você, não desista. Deus está olhando para você e com certeza
ele vai ter um resgate, vai ter uma mudança abençoadora na sua vida. É somente você crer. Ruth creu no Deus de Israel. A Ruth creu no Deus da Noemi. Noemi estava triste, abatida, porque fracassou. Mas o Deus dela salvou a Ruth e abençoou ela também através da Ruth e através daquela amizade sincera, daquela generosidade daquela mulher chamada Ruth. Tudo se tornou uma bênção, porque Deus está sempre trabalhando para transformar a nossa vida em melhor. Jesus diz, eu vim para que tenhais vida com abundância. Então, as lutas vêm para nós crescermos, né? Para nós aprendermos mais de Deus. Uma coisa não dá certo, nós mudamos para outra e Deus faz com que prospere e dê tudo certo. Então não desista. Deus tem o melhor para você. Se não deu certo no lugar que você foi, vá para outro. Converse com Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Que Deus não tenha vergonha de recomeçar. Elas retornaram para recomeçar. Não tenha vergonha de recomeçar, porque Deus vai abençoar. Porque aquele que recomeça está disposto a lutar, a crescer novamente. Deus gosta do trabalhador, gosta daquele homem que luta, da pessoa que luta, da mulher que luta para ser próspero, para ser abençoado. Porque a Ruth sempre pensou no próximo. Então, quando você luta para ser abençoada, para abençoar o próximo, Deus vai estar com você, com certeza. Sempre lute para ser abençoado, para ser bênção para o próximo. Nunca pense só em você, nunca seja egoísta, pensar só em crescer, enriquecer, ter tudo bom e do melhor, esquecer do seu vizinho, do seu parente, daquela pessoa que está necessitando. Pense como a Ruth. Pense sempre em ser generoso, em ser bom com o próximo. Aquilo que você quer para você, queira para o seu próximo. Peça a Deus pelo seu próximo, ore pelo seu próximo, ajude naquilo que você puder, que você vai ser abençoado como foi a Ruth. A igreja de Deus é assim. Nós somos parecidos com Ruth, né? Nós somos parecidos com Ruth. A igreja de Deus é assim. Nós éramos estrangeiros, mas o que Deus fez? O que Jesus fez? O apóstolo Paulo começou a viajar e levar o evangelho aos gentios, né? Que somos nós, né? E esse evangelho chegou até hoje aqui. E eu estou falando para você de Jesus, o Deus de Israel, né? Porque nós precisávamos, em uma terra estrangeira, encontrar Deus. E ele veio ao nosso encontro, né? Deixamos de ser estrangeiros, agora somos o novo Israel de Deus, a igreja de Deus, né? Ruth precisava de um resgate, né? Boaz a resgatou. Nós precisávamos de um resgate para a nossa vida espiritual. Jesus nos resgatou com a sua morte ali na cruz. É bem parecido, né? Jesus nos resgatou com o preço da sua própria vida, nos trazendo salvação, trazendo uma nova vida de equilíbrio, de mansidão, de prosperidade, de saúde, de equilíbrio emocional, mental. Tudo isso Deus traz para nossas vidas através do resgate de Jesus, né? Ruth se tornou a noiva de Boaz, se casou com Boaz. A igreja é a noiva de Cristo. Está esperando Cristo voltar para vir buscar, né? Para que ela possa estar nas mansões celestiais com Cristo. Então, assim, nós somos bem parecidos. A igreja se parece. Nós somos resgatados, fomos transformados, temos uma vida com abundância. E elas ganharam uma nova terra. Nós temos uma nova terra prometida, a nova Canaã celestial para a igreja ir estar lá com Cristo, o seu noivo, né? Que vai vir buscar a sua igreja, que é dar essa tipificação, né, de noiva, né? E a igreja como noiva, né? Para que possamos ir morar no céu. Então, Deus está sempre cuidando de você, aqui na terra, na sua vida física, material, e está sempre preparando um lugar para você na vida celestial. Ele fala, eu vou para o Pai, vos preparar lugar, e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, há um resgate, há uma vida de bênção, uma vida de prosperidade, e há uma esperança de Jesus voltar e levar a sua igreja. Então, essa mensagem está no livro de Ruth. Você pode ler. Ruth e Noemi está contando a história dessas duas mulheres, dessas famílias, né, que passaram por dificuldade, passaram por luta, mas no final Deus as prosperou. Deus fez elas a restituição da vida deles de verdade e tudo mudou para melhor. Então, que você que vai ver esse vídeo, você vai ver essa mensagem, vá lá no livro de Ruth, leia, e você vai aprender muito mais ainda, com mais detalhes, e você vai ver como sua vida vai mudar para melhor. Que Deus te abençoe, que a sua casa seja uma casa de bênção, de prosperidade, que você crê no Deus de Israel, não há nada impossível para Ele, não há nada difícil que Ele não possa transformar em melhor, e Ele dá sempre além daquilo que nós pedimos, dá sempre mais do que nós pedimos. Tudo que Ele faz é sempre para ver o nosso bem. A vontade de Deus é que nós estejamos sempre felizes. Deus não fez o ano para ser infeliz, amargo, né?
triste, abatido, só com derrota. Deus quer que o homem seja próspero e abençoado para abençoar. Sempre abençoado para abençoar. Sempre queira a bênção de Deus na sua vida para abençoar outras pessoas. Que Deus abençoe a sua casa, Deus te dê prosperidade, dê vida nova, esperança. Né? Não tenha medo da pandemia, porque Deus é maior do que a pandemia. Quem nos deu o fôlego de vida foi Deus. Então não é o vírus que é maior do que Deus. Deus é maior do que o vírus, que ele só está porque Deus permite que ele esteja. Então, creia que Deus vai restituir, restaurar tudo em sua vida, em sua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, dê muita vitória, muita paz, muita alegria e possa crer no Deus de Israel. Amém.